Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Joaquim Vitor Ferreira Ferreira, estudo no Instituto Nossa Senhora dos Anjos, INSA, na cidade de Abaetetuba. Sobre o convite do professor Ângelo, eu vim falar um pouco sobre a questão da Palestina. A questão da Palestina, por sua vez, envolve uma série de acontecimentos envolvendo a criação do Estado de Israel e a implementação do Estado palestino. O seu contexto histórico de grandes conflitos se dá após o final da Primeira Grande Guerra, quando a Inglaterra teve posse da área em que se localizava a Palestina e Israel, assim cogitando a criação de Estado judeu. Mas, por outro lado, essa intenção de criação de um Estado judeu causava uma grande instabilidade entre os povos. Pulando um pouco, em 1947, 2 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, o fluxo migratório judeu se intensificou muito. Com isso, esse povo passou a ter uma grande influência diplomática, principalmente após os trágicos ocorridos na Alemanha nazista, por exemplo, o Holocausto. Continuando em 1947, a Organização das Nações Unidas, a ONU, proporcionou a divisão do Estado da Palestina em 57% para os judeus e 43% para os árabes, sendo que os árabes eram a maioria da população presente. A capital, Jerusalém, ficou para ambos, pois a região de Jerusalém era importante para ambos os lados em questões culturais e religiosas. Mas ficou sob a administração da ONU. Um ano depois surgiu, então, o Estado de Israel em 1948. Entretanto, a partilha territorial não agradou os árabes. Com isso, eles iniciaram uma ofensiva contra o Estado de Israel, no mesmo ano de sua criação, assim sendo denominada a Primeira Guerra Árabe-Israelense, sendo liderada pelo Egito, mais especificamente a Transjordânia, atualmente a Jordânia, com reforço do Líbano e da Síria. Contudo, foram combatidos pelos judeus que tinham como aliado os Estados Unidos, que além de um aliado militar, era um grande aliado diplomático também. Após o estabelecimento de um armistício, Israel ocupou novas áreas que pertenciam aos palestinos, que, por sua vez, ficaram sem seus territórios, pois suas áreas novamente eram divididas. Os judeus migraram para a Galileia, a Jordânia incorporou a Cisjordânia e o Egito tomou a faixa de Gaza. Esses eventos, após se tornarem conhecidos mundialmente, se tornou então a chamada questão palestina, o caso de uma nação que ficou sem seus territórios, enquanto os palestinos se enfraqueciam, se dispersando, se separando em várias regiões como Síria, Líbano e Egito. Israel cada vez foi ficando mais poderoso, aumentando cada vez mais seu poderio militar e econômico, assim ficando influente em grande parte do Oriente Médio. Esse atual modo facilitou a criação de vários grupos extremistas. Em 2006, após o grupo Hamas vencer as eleições da Palestina, sendo esse grupo visto mundialmente como um grupo terrorista, as grandes potências internacionais meio que tinham receio de reconhecer a Palestina, assim a Palestina sendo isolada politicamente. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado pelo convite, professor, e